E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Estão aqui, professor Denilson Seixas. Vamos falar mais um pouquinho sobre história. Hoje o assunto será, vamos colocar aqui, Revolução Russa. Então, 1917, a Revolução Russa. Então, esta implementação aí do socialismo, né? Sempre que a gente fala em revolução, a gente lembra de uma mudança, né? Uma mudança, seja na estrutura política, econômica, social, e nesse caso aqui, então, da Revolução Russa, na estrutura econômica, então, né, com a implementação, então, do socialismo, certo? Vamos partir, então, do princípio, né? Vamos ver como a Rússia era antes da Revolução. Então, a Rússia, vamos partir ali do século XIX, tá? Vivia numa situação agrária, né? O povo vivendo, a população, a maior parte da população vivendo na zona rural, então, trabalhando sob o regime de servidão e com técnicas agrícolas atrasadas, certo? Mais adiante, o Alexandre II, então, lembrando que o poder político era um poder absolutista, né? Conhecido na Rússia como czarismo, né? Então, o czar estava no comando ali, o Alexandre II, e ele começa, então, a implementar algumas mudanças, propondo aí um processo de industrialização, então, na Rússia. E a partir disso, então, vai se formar uma massa de trabalhadores empobrecidas, porque os rendimentos aí dos trabalhadores não é alto, né? Em contrapartida, surge aí uma burguesia enriquecida, porque eles são, então, os donos dos meios de produção. A urbanização também aumenta, e com isso acentua aí a desigualdade social, né? Também, nesse processo de industrialização, o Alexandre II ele precisa conseguir recursos para desenvolver a indústria. Então, ele pede empréstimos aí para a França, para a Inglaterra, contrai dívidas, então, né? E também aumenta impostos. E isso, então, gera uma insatisfação aí da população, e nesse contexto aí, então, surge uma oposição ao czarismo, né? Uma oposição ao czarismo, surgindo, então, um partido chamado Partido Operário Social Democrata Russo, que em 1903 ele vai se dividir, esse partido, em duas correntes, né? Os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques representam a ala mais radical. Eles querem uma mudança mais drástica, mais rápida também na revolução. E os mencheviques já são mais moderados, né? Buscam uma mudança lenta e gradual neste processo econômico, certo? A partir, então, disso surge aí, no início do século XX já, algumas revoltas ali, porque a Rússia se envolve com o Japão ali numa guerra, num conflito pela Manchúria e pela Coreia. E nesse contexto aí, então, né, mais gastos com guerra, a economia já não anda muito boa, e ocorre, então, revoltas, movimentos, greves, e nesse contexto aí, em 1905, ocorre o chamado Domingo Sangrento, onde o governo, então, vai abafar, né, vai oprimir aí estas mobilizações, muitas pessoas morrem. Então, em janeiro de 1905, ocorre, então, esse processo aí do Domingo Sangrento. Após isso, então, os trabalhadores criam um conselho chamado de sovietes. Então, é um conselho que vai representar, então, a massa operária, a massa de trabalhadores rurais, soldados, né? Então, é importante aí a criação dos sovietes neste processo aí da Revolução Russa também, certo? Vamos adiante aqui. Então, agora já estamos aí no governo do Nicolau II. O Nicolau II aí, ele tenta amenizar estas mobilizações, né? Tenta acalmar os ânimos da população. Então, ele adota algumas medidas, como, por exemplo, a criação de um parlamento, ele legaliza os sindicatos. Porém, nesse contexto aí do Nicolau II, a Rússia ela está presente
na Primeira Guerra Mundial. Né? Lembra que a Primeira Guerra Mundial ela inicia em 1914 e vai até 1918. Então, nesse contexto aí, o Nicolau II tem que jogar, né, com esta dificuldade. Né? Então, existe uma pressão muito grande para que a Rússia saia da Primeira Guerra Mundial, e isso ocorre, então, em 1917, e neste mesmo ano, então, o Nicolau II perde o poder, os revolucionários aí tomam o poder, e ocorre, então, a formação de um governo provisório. Então, em 1917 é a data que está estipulada aí como o início aí da Revolução Russa. 1917, então. Então se forma um governo provisório formado por liberais e conservadores moderados. E eles vão, então, tomar algumas medidas já que vai beneficiar boa parte da população, né? Que são as principais demandas aí que surgem. Então, por exemplo, ocorre a liberdade de imprensa, a liberdade de organização política, a regulamentação aí da carga horária de trabalho para 8 horas, né? Porque antes era de 12 até 16 horas de trabalho, então se regulamenta para 8 horas. E nesse contexto aí desse governo provisório, os bolcheviques, eles tentam chegar ao poder e eles, então, criam um movimento, um levante, uma insurreição e tomam o poder e liderados, então, pelo Lenin. Né? Nesse contexto, então, os bolcheviques vão tomar também algumas medidas aí, quando estão no poder, para dar sequência aí ao processo revolucionário, né? Adotam, então, a ampliação da estatização da economia, a proibição da iniciativa privada também, e isso, então, são as principais aí demandas da Revolução Socialista. Né? Então, ampliação da estatização e a proibição da iniciativa privada. Porém, e durante esse processo aí ocorre também uma guerra civil, porque aquelas pessoas aqueles grupos, né, que tentam tomar o poder dos bolcheviques vão fazer também um movimento para tentar retirar os bolcheviques do poder, mas o Exército Vermelho acaba vencendo e os bolcheviques então se mantêm no poder por mais um tempo ainda. Tá? Em 1921, em 1921, existe, vamos colocar aqui, a nova política econômica. O que isso significa? Significa um certo recuo dos bolcheviques, no sentido de que algumas medidas de cunho capitalista eles adotam nesse momento, 1921, para impulsionar a economia e depois, então, dar continuidade aí ao processo revolucionário. Tá? A principal medida ali é a liberação da iniciativa privada para alguns setores. Tá? Então, isso é um certo recuo aí dos bolcheviques nesse sentido, certo? Vamos dando sequência aqui, então. Logo depois, então, em 1924, o Lenin ele acaba morrendo e ocorre, então, uma disputa pelo poder entre dois líderes russos, né, que são o Trotsky e o Stalin. O Trotsky ele tem uma característica de que ele quer que a revolução, ele quer que o socialismo seja logo colocado em prática em outros países também. Então, ele quer internacionalizar o socialismo. Então, existe uma demanda dele nesse sentido. Assim, ele quer que isso ocorra logo. Né? Ele tem esse anseio aí. Já o Stalin, ele procura, então, fortalecer o socialismo primeiro dentro da Rússia, para depois, então, pensar em levar para outros lugares, para outras regiões, para outros países o socialismo. Então, existe uma diferença aí nas ideias, né, entre Trotsky e o Stalin. Nesse contexto, o Stalin, então, vence a disputa pelo poder e o Stalin, então, chega ao comando e ele adota, então, uma ditadura, né, uma centralização do poder aí nas suas mãos, e ele, então, faz uma
uma opressão, uma repressão aos adversários políticos, colocam boa parte dos adversários políticos, dos seus opositores, em campos de trabalho forçados, chamados gulags, e representa, então, aí um autoritarismo aí muito forte do Stalin, certo? Nesse contexto aí dos trabalhos, dos campos de trabalho forçados, gulags, cerca de 1 milhão de pessoas morreram entre 1930 e 1950, né? Então, como eu sempre comento, né, o socialismo ele nunca foi implementado como na teoria ali pensado pelo Karl Marx e o Engels ali como um sistema econômico mais igualitário, um sistema econômico onde não houvesse classes sociais, e eles não pensaram essa centralização política, essa ditadura repressiva, né? O socialismo teórico aí, científico, né, implementado aí na teoria pelo Karl Marx e pelo Engels, não teria esta versão que foi adotado aí pelos governantes ao longo dos anos, então. Certo, gente? Então, quero deixar meu abraço aqui para vocês e até um próximo vídeo, então.